As pessoas ligam lá à internet, veem o seu rosto, as suas mensagens, admiram e tal. Mas, obviamente, isso tem um começo. Como foi a sua infância? Melhor do planeta. Pensa num menino feliz, morando na roça, pescando, comendo as coisas naturais, até o papai perder a roça. Perdeu a plantação de café que tinha em Campos Altos, interior de Minas Gerais. E não, minha mãe começou a tentar convencê-lo que a gente plantava de novo, começava de novo. E meu pai não ouviu a minha mãe. Ele não percebeu que ela tinha 200 sentidos, achou que era só 6. e papai achou que a gente tinha que ir para uma cidade grande, ele veio para cá. Mãe, pai e 8 filhos. E quando chega numa cidade grande, uma família desse tamanho, não tem outro endereço. Tipo assim, precisa fazer um barraco e morar numa favela. Porque uma cidade grande tem um custo que a gente não estava preparado. Na favela, eu tive uma infância sensacional. A favela é um paraíso. Não tem nada de tão complicado assim. Lá, eu aprendi a conviver com os diferentes, me relacionar com as pessoas, copiar modelos positivos, porque lá tem todo tipo de modelo, como tem em todo lugar. Então, lá também tem gente muito boa e uma minoria que não se encontrou. Eu copiei os que faziam certinho, então eu comecei... Não é questão de ser mais honesto ou mais inteligente. Eu começava a copiar tudo que funcionava. Aprendi valores, ou seja, eu tinha mãe, pai, família. Então, a minha infância foi sensacional. Assim, nada... E a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio. Mas eu não tenho nada a reclamar da minha infância. Eu só fui um cara muito feliz. O seu pai fazia o quê? Ele tinha rocinha e depois aqui em São Paulo? Meu pai tinha uma profissão, depois ele fez um curso e fez pós-graduação. Ele era servente pedreiro e se formou pedreiro. Ele fazia os barraquinhos lá na... Papai mesmo fez o nosso barraco, ele mesmo se virava. Meu pai era um cara pegada, trabalhador. Ele não tinha muita gestão, ele não sabia administrar o dinheiro que ele ganhava. Mas ele trabalhava muito e não nos faltava alimento. Pô. Não passou fome? Não, eu não passei fome. Ô, Rufino... Sabe uma das coisas que fazia com que a tivesse alimento? Esse país é muito rico, joga comida fora. A mamãe pegava o resto de feira, levava para casa, levava tanto que ainda permitia que nós dividíssemos com os vizinhos. Para eu aprender que naquela condição social, eu, além de me sustentar, eu já podia ajudar o próximo. Não era xepa, ela pegava o que sobrava mesmo. Pegava o que sobrava mesmo, porque assim, a feira joga fora o que sobra no final, porque custa caro levar isso embora. E ela jogava fora. Então o pessoal nem jogava no chão ou no lixo. Deixava no cantinho da banca e dava para ela. Ela levava, tirava aquelas coisas, aquelas folhinhas ruins e tal, cortava a fruta no lugar que está amassado, e nós passávamos muito bem com aquilo e ainda ajudava toda a vizinhança. Ô, Rufino, esse quadro que você descreve com esse sorriso, né, com essa alegria toda, é visto como uma tragédia para a maioria das pessoas. Sim. E é uma tragédia social. Se a gente for olhar bem, num mundo com tanto dinheiro, pessoas terem tanta necessidade é uma coisa complexa. Quem te vendeu, quem te passou esse lado otimista? Então, porque assim, é muito o ponto de vista. A tragédia, cara, a tragédia é aquilo que você não consegue, não dá ao seu alcance resolver. Agora, ter alimento, ter alguma coisa para fazer, conseguir montar um barraco, isso está ao seu alcance fazer. Então não é uma tragédia, é só uma situação onde você tem a oportunidade de criar anticorpos, que é ali que você fica forte. Uhum. Eu nasci no barraco de chão batido, e eu sou muito forte, eu sempre tive anticorpos. Meus filhos nasceram no carpete e são todos sensíveis. Então, na realidade... Parece futebol. Quando eu jogava no terrão, o time era bom. Agora joga no carpetinho lá no... Qualquer coisinha é falta. Então, assim... Olha, eu tive esse privilégio. Eu nasci com anticorpos numa família, eu tinha uma energia sensacional, que é o colo da mãe e a sensação de segurança de ter uma família. Então, eu era muito feliz. Agora... O recurso, qual que é o recurso? O que uma criança precisa? De alimento, um lugar para dormir e principalmente o calor humano da mãe. Eu tinha tudo isso, do pai, da família, das irmãs, dos irmãos unidos e tal. Então, na realidade, eu não tinha uma dificuldade e eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que as pessoas, o pior que está acontecendo é o seguinte: convence essas pessoas que estão nesses lugares que eles não podem, que eles precisam de cesta básica, que eles são os coitados, e eles vão baixando, começam a acreditar que não é possível, que é difícil. E aí ele não tem nem motivação para fazer alguma coisa, porque ele acha que não tem chance, que não vão aceitar, que não vai ter oportunidade, que vai ser discriminado, que vai... Então, a minha mãe não. Minha mãe dizia que eu podia. Minha mãe dizia que ser negro era um privilégio, eu tinha que agradecer, que morar num barraco de chão batido não era um problema, aquilo eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a buscar isso. E a minha mãe fazia com que eu acreditasse em mim.
E para me dar uma motivação, ela pura e simplesmente dizia que eu era bonito. E eu sorria, e eu ia apaixonado pela minha mãe, e eu acreditava nela. Eu acreditei na minha coach, na minha mentora, na minha mãe. E os seus irmãos? Mesmo Meus irmãos caminho? vieram na mesma linha. A mamãe dava pra gente o direito de concordar. Todo mundo educado com a mesma Constituição cubana. O direito de concordar não pode sair. Mas eles também tiveram... Minhas aquilo, irmãs pessoal otimista? domésticas ficavam mais do emprego do que em casa, porque eram domésticas. Um dos meus irmãos era mecânico de estrada e o outro andava comigo e com a minha mãe, que era o menorzinho, né? Eu tinha, na época, 5. Quando chegamos em São Paulo, eu tinha 4, ele tinha 6. A gente já andava com a mamãe desde o começo. Então... minha família é sempre muito unida, um sempre cuidava do outro, tá? Então a minha mãe, minhas irmãs, quando vinha para casa no final do mês, traziam uma bola, traziam um brinquedo. Então, na realidade, eu tive uma vida feliz. Não teve nenhum contratempo. O que eu não tinha? Eu não tinha, sabe, bijuteria, luxo. Então, mas aquilo não me fazia falta. O que fazia falta, e se eu pudesse voltar a fita e voltar lá, o que fazia falta desde pequenininho era a mãe.